Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores, amores da tia Milka, que saudade, vontade de apertar vocês. Oh, meu Deus. Então aí, vamos lá. Hoje teremos aula de que disciplina? De ciências. Quem é a professora? Ninguém me conhece, né? Professora Milka Klein. Sou professora do 4º ano único. Qual é o capítulo que iremos abordar? Capítulo 8. Estaremos trabalhando na parte 2. Significa dizer que já estamos concluindo esse capítulo, tá certo? Ao mesmo modo, a tia vai passar aqueles informes sempre que abriu a atividade aqui, abriu o vídeo aula, a gente já está passando informe. Eu espero que vocês estejam num ambiente calmo, tranquilo, confortável, com todo o material didático à disposição, tá? Sempre que possível, procure um lugar isolado, sem muito ruído, sem muito barulho, tá certo? Peço também que tente manter toda a atenção possível. Se houver dificuldade para se manter atento, o que a tia vai pedir? Preste atenção na tia, viu? Vem cá, tia. O que eu vou ter que fazer? Eu vou voltar o vídeo, ouvir tudo novamente, mas com mais atenção, para conseguir absorver o conteúdo. Tá certo assim? Para que depois eu vá tentar realizar as atividades e, se caso surgir alguma dúvida, eu vou marcar, assinalar, tá? E retirar essa dúvida na aula posterior, que a gente vai ter logo mais via Meet, tá certo? Aquelas aulas remotas. Tudo bem assim? Então, com muito amor, com muito carinho no coração, a tia pede que vocês prestem atenção e acompanhem, meu amor. Acompanhem. Ok? Vamos lá. Vamos lá. Nesse conteúdo, o que eu vou abordar? Né? O que vai ser trabalhado? Sobre o que a tia vai falar? A tia vai falar sobre o fluxo de energia. O fluxo de energia e sobre as teias alimentares. Olha que interessante. Não, tia, fluxo de energia. Incrível o conteúdo. Agora eu vou ser sincera, tá? E mais tarde eu quero feedback, eu quero o retorno de vocês. Falar de teias alimentares arrasa, viu? Tia, por quê? O que tem a ver ter? Vocês lembram daquele conteúdo dos capítulos anteriores que a gente falou sobre as relações alimentares? Sobre seres produtores, consumidores primários, consumidores secundários? E tudo é um ciclo, né? É uma relação alimentar. E também temos o ciclo de vida e tal, né? Ok. Quando a gente fala de teia, já é mais complexo, é mais completo. Por quê? Porque não vai ter só um ciclo, uma relação alimentar. Eu vou ter várias relações alimentares, onde o mesmo animal ele pode se beneficiar, obter a energia dele, não só de um único ciclo, de um único animal, mas ele pode obter aquilo por outros meios, por outros animais, e assim também desenvolver novas cadeias alimentares, novos ciclos alimentares. Então, esse conteúdo é incrível. Eu já estou vendo alguns alunos aqui, pena que eu não posso estar citando o nome, dizendo, tia, eu amei o conteúdo. E a minha alegria é essa, ver na carinha de vocês, vocês acompanham e dizem, tia, se ela estava certa. O conteúdo é muito bom. Eu adoro quando eu faço esse feedback com vocês e a gente chega no Meet e fala, tia, é verdade, o conteúdo era maravilhoso. Então, vamos começar, porque a tia já tá aqui, ó, salivando na vontade de falar. Tá bom assim? Então, a gente vai apagar a tela, fechar aqui e vamos continuar. Vamos dar continuidade a todo esse contexto, tá bom? Então, vamos começar com o fluxo de energia. Opa! Fluxo de energia? A gente já falou sobre ciclo e fluxo, não é isso? Ok. Então, vamos começar agora a falar sobre o fluxo de energia, porque o ciclo, né, falamos na parte 1, agora vamos à parte 2. Quando eu falo de fluxo de energia, o que é que quer dizer? Fluxo de energia. O Sol é uma estrela muito maior do que a Terra e se situa a milhões de quilômetros de distância do nosso planeta. Ele emite sua energia na forma de luz e de calor em todas as direções. Parte de uma energia chega à Terra. Parte dessa energia chega à Terra, iluminando e aquecendo o planeta. E a outra parte atinge outros locais no espaço. Então vamos lá. A tia vai tentar mostrar através da representação do seu livro. Então, aqui nessa primeira representação, a gente tem, claro, né? O tamanho dele não nega Sol. E nessa segunda representação, não vou escrever, já está aqui na sua tela, ó, escrito aqui, ó, Terra. Observando
a imagem, e essas imagens são proporcionais, significam, referem-se à realidade do tamanho da Terra em comparação ao tamanho do nosso Sol, da nossa estrela, tá certo? Vamos lá. Então, absurdamente incomparável o tamanho da Terra para o tamanho do Sol. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Sol emite uma grande quantidade de energia. Essa energia, ela vem como luz para iluminar e como calor. Então, quanto mais próximo a área tiver do Sol, mais ela é iluminada, sendo assim mais calor, mais quente a região. A área que estiver mais distante do Sol, ela vai ser menos iluminada e, consequentemente, vai receber menos calor. Então, por isso o planeta, ao ser o terceiro no nosso sistema solar, permite que ele tenha um espaço maior, ao mesmo tempo não demais, para que ele receba a quantidade de luz, né, de energia, sendo assim, a luz e o calor, de forma mais confortável, para que consiga se desenvolver vida nesse ambiente. Então, não adianta só ter o Sol e ter um planeta. Tem várias características que impedem ou auxiliam o desenvolvimento de vida ali. Não adianta só ter planeta e Sol. Não é isso que vai fazer formar um planeta com uma grande biodiversidade, um planeta com existência de vida. Né? Ele tem que ter características ali de espaço, né? Que sejam agradáveis e confortáveis para que desenvolva vida suficiente ali. Isso é incrível falar, tá? Então vamos lá. Quando a gente fala de emissão de energia, o que significa dizer? Significa dizer que o Sol emite tanta energia que alguma dessas energias, batem no planeta Terra. Outras são dispersas pelo espaço, então são levadas pelo espaço. Vão bater em outros planetas? Sim, também. Como também pode encontrar o vazio, né? E não chegar a canto nenhum, ok? Então aí a gente tem aqui, uma distância específica, onde a gente recebe calor, luz de todas as direções. Então, lembrando, tá? A Terra ainda, nosso planeta ainda faz aquele movimento incrível, tá? O de rotação, que ele ainda fica girando. Então, num lado não fica só sendo aquecido e o outro frio. Um lado é aquecido, mas depois de um determinado período de horas, ele começa a girar. E esse movimento faz com que se mantenha sempre aquecido e tenha um período de resfriamento do lado que não recebe luz solar. Então, o planeta ele consegue aquecer, resfriar e manter uma temperatura agradável para desenvolvimento de espécies. Incrível, tá? Mas tia, a senhora fala muito incrível, eu sei, meus amores. A tia ama esse conteúdo. Quando a gente vem mais para baixo, a gente continua falando aí sobre o fluxo. Olha o que ele fala aqui, de uma forma mais agradável, bem interessante. A energia solar que chega à Terra é utilizada por vários seres vivos, mas não volta ao Sol. Por isso, a energia não possui um ciclo, tá? Então, a energia não é isso, ó. Planeta Terra. Planeta Terra. Sol. O que acontece? Ele emite raios solares. Esses raios solares, eles não são acometidos por setinhas. O que significa dizer? Eles não vão fazer isso, e retornar para o Sol. E do Sol retornar para a Terra. Se não há esse conjunto, essa sequência de acontecimentos repetida, não existe ciclo. Existe um fluxo. O fluxo é um caminho só. É um caminho sem retorno, tá? Então, aqui, eu estou fazendo um ciclo, isso é falso. É assim, é um fluxo. O fluxo é do onde? Do Sol que vai para a Terra, entendeu? Então, a energia está saindo de um lugar e está sendo encaminhada para outro. É isso. Então, o fluxo vai ser representado por uma mão única, uma setinha única, um percurso único, onde o que acontece? A liberação dessa energia pelo Sol, né? Ela não vai retornar para o Sol, ela vai ser dispersa pelo espaço, vai entrar em vácuo, ou ela vai encontrar o planeta Terra e assim desenvolver a
o aquecimento suficiente para que haja vida nesse planeta, no caso, no nosso. Deu para entender aí a diferença de fluxo? Então, ele diz aqui, ó, o fluxo, ela é transferida em apenas um sentido, tá certo? Então, é uma energia que não possui ciclo. Fluxo é apenas em um sentido. É incrível isso, tá? Então, é uma setinha de ida, é um caminho só de ida. Um exemplo de transferência de energia, olha só. Agora a gente vai tomar esse conteúdo para desenvolver o tema teias. Olha só, as teias alimentares, lembra? No comecinho que a gente a tia deu o conteúdo que vai ser abordado agora? Pronto. Quando a gente fala de transferência de energia, é passar a energia do primeiro local para um outro local. Então, olha que interessante. Eu estou passando a energia do Sol para a Terra. Dentro da Terra, ela vai transferir a energia para as plantas, que é onde ela vai trabalhar a fotossíntese, produzindo seu próprio alimento. Vai chegar um momento que essas plantas vão servir de alimentos para animais herbívoros. Sendo assim, foi transferido novamente essa energia. O que era energia da planta, né? Foi energia agora do herbívoro. Do mesmo jeito, vai vir um animal carnívoro e vai comer o herbívoro, que vai se beneficiar da energia que foi produzida por esse animal herbívoro. Deu para entender? É bem interessante, tia, mas é muita coisa, muito detalhezinho. Eu sei, meu amor. É por isso que a tia fala que é um conteúdo incrível de se estudar. Olha o que ele fala, né? Um exemplo de transferência de energia solar para seres vivos são os animais que não controlam a temperatura do corpo. Se o tempo esfria, a temperatura deles baixa. Se o tempo esquenta, a temperatura deles aumenta, tá? Então, quando eu falo de transferência de energia, eu também posso caracterizar esses animais que não conseguem manter a temperatura corporal do mesmo jeito. Tem que tentar manter a temperatura, tá? Isso é muito comum entre répteis, tá? Então, aí, são animais que não controlam temperatura, é um exemplo, tá? Se o tempo esfria, a temperatura do corpo deles baixa, e se a temperatura aumenta, a temperatura, né, o tempo aumenta, o tempo esquenta, o corpo deles também, a temperatura vem aumentar. Depois da passagem da noite, depois de passarem a noite, em temperaturas mais baixas, é comum que esses animais fiquem algumas horas ao sol da manhã para aumentar a temperatura corporal. Isso permite que eles se locomovam mais, alimentem-se, encontrem parceiros para reprodução e fujam de predadores, por exemplo. Então, o ato deles renovar a energia, então, tá? De receber luz solar, de aquecer o corpo, faz com que eles consigam energia suficiente para realizar a atividade do seu dia a dia, se locomover, para correr, para se alimentar, tá? Para fugir de predador, para caçar, para encontrar uma namorada para poder se relacionar e produzir novos seres, né? Desenvolver um ciclo de vida, tá? Então, é importante essa transferência de energia. Não é uma questão só dele manter a temperatura corporal. É uma questão de que, se durante a noite baixou muito a temperatura corporal, eles não têm energia suficiente para realizar algumas atividades comuns. Mas que durante o dia, ao amanhecer, eles ficam paradinhos, quietinhos lá, só recebendo os raios solares para depois eles poderem gastar essa energia. É muito interessante. Tia, é assim que eles se alimentam? Não. Eles vão usar essa energia para conseguir encontrar alimento, encontrar uma parceira, né, para fugir de predador, para se locomover, enfim, tá? Para sua própria sobrevivência. Então, muito bem, vou apagar aqui. Vou dar continuidade. O que é emitir? Emitir é liberar, soltar. Então, quando eu falo emitir, é um caminho só, é um percurso só. O Sol e a Terra. O Sol emite luz solar. Emite calor, emite energia. Mas é um caminho só de ida. Ele não retorna. Deu para entender? Vamos lá. Continuando aqui, a gente tem a imagem do bichinho que a tia não gosta. A tia morre de medo de répteis, então eu já deixo claro, tá? Eles são lindos, maravilhosos, mas deixa lá no cantinho deles, tá?
Eu sei que vai ter muito que depois vai dizer, tia, mas a senhora tem medo de um bichinho desse? Tenho. É nós. Vamos lá. Quando a gente fala aqui, a gente tem um bichinho muito lindo, lindo, lindo. É lindo, meu amor. Que coisinha fofa. Vou botar até um blushzinho aqui nele, pra ficar mais fofo. Uma iguana, tá? Ele vai falar do grupo das iguanas porque são seres que realmente precisam aquecer. São seres que não conseguem manter a temperatura corporal, a sua. Dependem muito do ambiente em que estão e principalmente dependem muito da luz do sol. Vamos ler o que ele fala, que o livro fala sobre as iguanas? Vamos lá. Iguanas são exemplos de animais que ficam imóveis ao sol para aquecer o corpo e ficar mais ativos. Tem assim regiões no Brasil, tem outras áreas também que a gente tem espécies diferentes de iguanas que todas fazem a mesma atividade, tá? Mesmo morando em regiões muito distantes, o que elas fazem? Tá um dia ensolarado, as bichinhas passam o dia inteiro parada. Inteirinho. Para ali, fica ali toda esticadinha. Por que para, fica imóvel? Porque elas estão recebendo calor para aquecer o corpinho delas, para que durante a noite elas consigam manter uma temperatura mais estável, tá? Que seja mais estável, que elas não passem tanto frio, porque o corpinho delas não mantém essa temperatura. Sendo assim, elas precisam aquecer o corpo para conseguir realizar todas as atividades. Lembra que a gente falou no slide anterior? Se locomover, se reproduzir, se alimentar, fugir de predadores, tá? Então são características. Eles precisam, meus amores, ficarem imóveis ao sol. Tia, não pode não ficar correndo, pulando? Não, porque aí você está gastando energia. Não adianta. Esses animais aí que precisam absorver energia porque não mantém a temperatura corporal, não adianta estar pulando, tá sambando enquanto está debaixo do sol, porque eles estão gastando a energia que eles estão recebendo. Não vai ser bom para depois, quando não tiver energia solar para eles, entendeu? Eles têm que ficar paradinhos, absorver bastante, para de noite eles puderem fazer festinha, tá com calor quente, corpinho quente, tá bom? Então, a tia apagou tudo aqui, vamos passar adiante. Apesar que é uma belíssima imagem do nosso livro, viu? Sistema Aris de Sá, parabéns. Cada imagem linda aqui que a tia mostra aqui nos slides que eu fico boba. Mas em seguida, a gente fala aqui, ó. Os seres humanos também precisam se expor ao sol. Por isso, é importante para manter a saúde dos ossos, tá? Nós, seres humanos, precisamos receber luz solar. Tia, o que é que isso vai fazer? Vai manter a nossa saúde dos ossos. Então, nós precisamos se expor ao sol. Para o quê? Para manter a saúde dos ossos. Entretanto, para evitar os efeitos prejudiciais do excesso da luz solar, devemos tomar sol antes das 10 horas. Então, ele fala, devemos tomar sol antes das 10 horas da manhã e depois das 4 horas da tarde, gente. Tem horário certo. Por quê? Porque os raios solares estão muito fortes fora desse horário, tá? Então, quando dá 10 horas até as 3 da tarde, o sol é muito forte. Nosso corpo não precisa da emissão com tanta força, com tanta violência dessa energia. Isso vai prejudicar. Então, para a gente, para os seres humanos, a gente precisa de um sol numa quantidade equilibrada. Aquele que vem antes das 10 horas da manhã e aquele que vai depois das 4 horas da tarde. Tudo bem? E durante esse período, a gente tem que lembrar o quê? Protetor solar, porque ajuda a proteger a pele do excesso dos raios solares. Se eu acabar extrapolando, passando um pouco mais do tempo, eu tenho que estar sempre de protetor solar, tá bom? Embaixo a gente tem uma imagem muito lindinha, meu Deus, da mãe cuidando do filhinho. E olha o que ela está fazendo? Passando um creme, um protetor solar, para evitar que o filho dela entre em contato com um excesso de raios solares que prejudique a pele dele, tá? Porque assim, é importante nós recebermos raios solares, sim, para reforçar a estrutura óssea, para manter a saúde dos ossos. Mas eu também não preciso machucar a minha pele, agredir ela, queimar ela, causar danos, tá? Superficiais ou até depois irreversíveis. Posso causar até câncer na minha pele, pelo excesso de luz solar que eu estou recebendo de forma inadequada, pela falta de proteção, de cuidados. Então, aí a gente tem, ó, o uso de protetor solar é necessário em exposições prolongadas, minha gente, ao sol. Se eu estou em um ambiente que eu vou passar 2, 3 horas debaixo do sol,
eu tenho que me proteger fielmente usando protetor solar. Lembrando, protetor solar não se passa só uma vez, tá, gente? Pelo amor de Deus. Passou uma vez, não tá protegido pro resto do dia, não é. Tem um prazo ali específico que ele vai proteger teu corpo. Tem que olhar o rótulo, tem que olhar a embalagem, o modo que ele fala que tem que ser usado para você saber se você está realmente sendo protegido ou não. Porque não adianta passar o produto e achar que tá bem, vai para a água, vai pular, tomar banho de chuveirão, corre para lá, corre para cá, transpira, passa a toalha no corpo para se enxugar, volta. Então você está retirando o produto, vai estar retirando a eficácia dele. Vou apagar aqui novamente e vou passar adiante. Agora sim, vamos falar aí de transferência? Vamos lá. Olha que interessante. A energia luminosa, uma vez absorvida pela clorofila, é utilizada pelas plantas na fotossíntese. Então, eu uso os seres humanos. O planeta Terra precisa da luz solar, porque tendo a luz solar em quantidade adequada, ela consegue desenvolver vida. Os seres humanos precisam de luz solar porque faz bem aos ossos, mas a gente é aquele caso. Não precisamos ter energia solar em excesso, causa problemas para a gente. Mas essa energia solar também é importante para as plantas, porque é através dela que as plantas conseguem realizar sua fotossíntese. Sendo assim, produzir seu próprio alimento. Vamos continuar aqui a leitura. Ela é transmitida de um organismo para o outro, com um único sentido. E a parte dela é transformada em calor. Então, olha só, quando a gente fala de energia, né, de transferência de energia, o fluxo de energia, é uma setinha sem formar um ciclo. Então, ela não forma um ciclo, tá? Ele é um percurso só de ida. Esse é o mais importante eu entender. Então, é um fluxo, tá? Um fluxo, essa energia, ela tem um sentido só. Então, ela sai do Sol, vem para a Terra, bate nas plantas que produzem seus alimentos. Essas plantas vão servir de alimentos para outros animais. Os outros animais, uns vão comendo os outros, até falecerem, entrarem em processo de decomposição e voltarem para a natureza como humus, como nutriente para o solo. Então, veja que nesse meio tempo, a energia solar perdeu-se. Essa energia não vai voltar para o Sol, ela se perde aqui. Os outros seres vão absorvendo ela de tudo que é forma, ok? Então, aí a gente tem o percurso, ó. O Sol, energia solar para o trigo. Ele conseguiu produzir seu alimento através da absorção, através da coloração esverdeada em partes dele que ele tem para desenvolver a fotossíntese. Aí, em seguida, vai servir de alimento o trigo para o rato vai servir de alimento para a serpente vai servir de alimento para os decompositores. Mas não tem ciclo, porque a gente está falando de transferência de energia, gente. Isso aqui não é ciclo, isso é um fluxo. Isso é uma transferência de energia. Ok? É muito diferente, é um ciclo de ida só. Não fecha. Esses seres aqui decompositores não voltam para o Sol. A energia deles não volta para o céu. Já se perdeu, foi, acabou sim. Então, aqui embaixo ele ainda continua. Ó. A transferência de energia se inicia com a captação da energia luminosa pelos produtores. No caso aí, pelo trigo. Tá? E termina com a ação dos decompositores, quando a matéria orgânica é totalmente decomposta. Então, terminou. Não tem energia quando os seres decompositores terminaram de trabalhar. Acabou tudo. Não tem alimento, acabei, já transformei tudo, já era. Pronto. Voltou a nutrição como nutriente para o solo. Acabou a transferência de energia. É incrível esse conteúdo? É. A tia sabe que fala, porque é interessante mesmo. Aqui a gente tem mais uma questãozinha que a gente vai dar uma pausa maravilhosa, linda, incrível, para vocês realizarem o quê? A atividade da página 58. Tia, só a página 58? Agora sim. Então, você vai fazer o quê? Vai apertar o pause, vai fazer essas atividades aí que fala sobre fluxo de energia, que a gente falou sobre a transferência de energia, que é só um sentido, que essa energia se perde depois que ela foi liberada pelo Sol, ela se perde, ela não retorna. Então, eu não posso falar que isso é um ciclo, tá? Então, faça a atividade da página 58 e volta com a tia. Beijo.
Voltando, meus amores, a gente vai dar continuidade com o quê? Tanã! As teias alimentares. Tia, mas o que é isso? Que monte de seta? O que a senhora quer dizer? Lembra, esse conteúdo é incrível, porque a gente une as cadeias alimentares, que é aquele ciclo onde um necessita se alimentar do outro para sobreviver, e no final ele retorna para a natureza, só que a gente não está falando de ciclo, de um ciclo, quer dizer, um grupo de animais que sempre tem as mesmas atividades. A gente vai falar de animais que interagem com outros animais e formam novos ciclos. E um ciclo sobre o outro ciclo, a gente forma uma teia. Então é muito parecido. A aranha faz uma teia. Vou mostrar um exemplo aqui mais ou menos. A aranha tece uma teia. Depois ela tece outra. E tece outra. Então ela começa a unir uma teia a outra. O ato dela unir uma teia, ela está fazendo com que exista um envolvimento de outras linhas, de outras linhas, né? Entre elas, no caso, né? E isso vai formar o quê? A teia. Então, ela libera essa linha aí para produzir, para segurar os seus animais, as suas presas. E junto com essa teia, é incrível isso. Ela consegue desenvolver uma transferência de matéria, né? Uma cadeia alimentar muito maior do que se imaginava. Vamos observar essa imagem. Antes eu vou ler o texto. Nos ambientes, várias cadeias alimentares se misturam, envolvendo mais seres vivos nas transferências de matéria e de energia. Olha que incrível! Então aí, quando eu falo de teia alimentar, eu tenho cadeias alimentares que vão se misturar. Vai ter mais animais envolvendo um com os outros, tá? Ao mesmo tempo que eu tenho a transferência de matéria. Então, olha que incrível. Tia, quando a gente fala de teia alimentar, a senhora está falando que eu vou ter não uma cadeia alimentar, eu vou ter mais de uma cadeia alimentar, vou ter cadeias alimentares, e no meio disso tudo, eu ainda tenho a transferência de energia, que é um ciclo só. Então, eu tenho o ciclo alimentar, que é a cadeia alimentar, eu tenho outras cadeias alimentares, onde animais interagem com grupos diferentes, com cadeias diferentes, e eu vou ter nisso tudo a transferência de matéria, a energia de um animal que foi passado para o outro. Olha que incrível. Vamos observar essa imagem aqui. A gente tem tudo, tem que lembrar o seguinte, tia, mas como é que eu sei onde começa? Gente, sempre vai começar pelos seres produtores. Falou de cadeias alimentares, ciclos alimentares. Falou de alimentação, minha gente. Pelo primeiro ser vivo, que sem ele não existe nada na face da terra. Todos vão morrer se não existir ele. Quem é? As plantas, minha gente. São eles produzem energia para eles e servem de alimento para os outros. Se não tiver a planta, gente, grilo não vai existir porque não tem o que comer. O rato não tem comida. O cachorro do mato, vinagre não tem. Sendo assim, a capivara, se não tiver a planta, também vai morrer. A onça pintada nem vai ter cachorro e nem capivara e vai também. E não vai se formar um novo ciclo, porque não tem alimentação. Se não tem, a vida vai acabar. A vida acaba. É incrível isso falar, mas é. Então, a relação de teias alimentares aí é importantíssimo, porque os raios solares emitem luz para a planta produzir sua fotossíntese. A planta serve de alimento, a setinha para a capivara e vai servir para o grilo. O grilo já serve de alimento para o rato, mas também o grilo vai ser de alimento para o cachorro do mato. Do mesmo jeito que o rato vai servir de alimento para o cachorro do mato. Do mesmo jeito que a benta da capivara também vai servir de alimento para o cachorro do mato. Agora a onça pitada vai comer o cachorro do mato vinagre e a capivara.
Então, veja que é o ciclo do maior consumindo o menor para obter energia, para receber essa transferência de energia, para manter vivo, se manter vivo, tá? E assim desenvolver novas teias alimentares. Então, aqui embaixo a gente tem o seguinte: relações alimentares que ocorrem em um ambiente natural no Brasil. É incrível? Incrível. Já estou vendo alunos meus nas aulas Meet. Tia, que conteúdo maravilhoso! Eu sei. A tia também ama. Vamos aqui. Imagine uma floresta brasileira onde vivem onças, capivaras, cachorro do mato vinagre, grilos, ratos do campo e plantas. Nesse ambiente, as plantas servem de alimento para as capivaras e grilos. As capivaras servem de alimento para as onças pintadas e cachorro do mato vinagre. Os grilos servem de alimento para o cachorro do mato vinagre e o rato do campo. Os ratos do campo servem de alimento para os cachorros do mato vinagre e esse vai servir de alimento para as onças pintadas. Isso aqui é tudo aquilo que a gente apresentou no slide anterior, tá certo assim? Só que a tia mostrou através da imagem. Você via a imagem indo para o caminho, para o sentido, né, do ciclo alimentar, daquela teia alimentar. Esse esquema que mistura várias cadeias alimentares é chamado de teia alimentar. Então, olha só. Esse esquema que mistura várias cadeias alimentares é chamado de teia alimentar. Nos ambientes naturais, é rara a existência de cadeias alimentares isoladas. Geralmente, o que existe são teias alimentares, grandes e com muitos tipos de seres vivos. Ele quer dizer o seguinte: quando ele chama de cadeia alimentar, é porque sempre são os mesmos animais envolvidos. Só que eles não precisam ter uma única alimentação. Eles vão ter mais de uma alimentação. O que a gente vê na imagem anterior, na imagem do seu livro, a gente está vendo uma cadeia alimentar. Isso aqui é uma cadeia alimentar, uma relação alimentar. É um ciclo fechado, um grupo fechado de animais. Quando a gente fala de teias alimentares, significa que vão ter mais animais ainda, que vão interagir uns com os outros. E assim a gente vai aumentar esse tamanho. Então, quando eu falo de cadeia alimentar, eu estou dizendo que a gente tem um ciclo específico de sempre ser os mesmos animais. Sempre vai ter onça, sempre vai ter o cachorro do mato, sempre vai ter a capivara, o rato, o grilo e a planta, tá? Isso eu estou falando com as cadeias alimentares, porque eles podem interagir entre si. Um pode comer o outro ou não, pode comer outro animal, mas que está dentro dessa cadeia alimentar. Quando eu falo de teia, eu estou falando de aquele grupo que vai ter muito mais animais. E a interação é muito maior. Significa que eu vou ter mais ainda, mais animais para interagir, para ir para lá, para ir para cá. Entendeu? Vai ser muito maior esse esquema. Tá? Continuando, aí ele fala aqui, ó. Nas teias alimentares, os decompositores também agem sobre todos os seres vivos que as compõem. Gente, é incrível. Mas não costumam ser representados, tá? Assim como nas cadeias alimentares, nas teias alimentares, a transferência de matéria forma um ciclo, ou seja, circula entre os seres, entre os componentes da cadeia. E a transferência de energia apresenta um fluxo, ou seja, ela é transferida em apenas um sentido, tá? Então, aí a gente vai... O que ele quer dizer? Quando eu falo de teia alimentar, tá? Dessas cadeias alimentares, eu estou dizendo que dentro dessas cadeias alimentares eu tenho um ciclo. Eu tenho um ciclo aqui, ó. Vou fazer um esquema. Deixa eu fazer aqui a coloração. Eu tenho vermelhinho, vou começar, ó. Da planta pro grilo, do grilo, cachorro do cachorro do mato vai para a onça, da onça, né? Ela volta como ela passa pelos seres decompositores e volta para a planta, tá? Ele quer dizer isso. Aqui seria um ciclo. Mas vamos dizer que agora eu vou para a planta, passa pelo grilo, o grilo serve de alimento para o rato serve de alimento do cachorro do mato, o cachorro serve de alimento para a onça pintada, a onça pintada serve de alimento para a planta. Então, olha o ciclo. Deixa eu botar a setinha aqui para deixar claro o ciclo. Outro ciclo, né? Diferente, percurso. Vou para outro. Olha que interessante. A planta serve de alimento para o grilo serve de alimento para o rato. Não, essa aqui já fez. Foi isso mesmo.
A planta serve de alimento para a capivara serve de alimento para o cachorro do mato serve de alimento para a onça pintada. A onça pintada serve de alimento, porque quando morre, entra em decomposição por fungos e bactérias e volta como nutriente para o solo. Mas não acabou. Eita, tia, isso mesmo. A planta serve de alimento para a capivara. A capivara vai servir direto de alimento para a onça. A onça vai falecer, vai entrar em decomposição e vai servir de nutriente para o solo. Gente, eu tenho nessa teia alimentar, eu tenho quatro ciclos alimentares. Aqui só, eu tenho 4 ciclos alimentares. Então, tenho 4 possibilidades diferentes para que esses animais interajam, obtenham a energia que é necessária para viver, obtenham sua alimentação. Agora, lembra, todas elas têm um esquema de ida e vinda. Então, começa pelas plantas, fazem um determinado esquema e retorna para eles. Sendo assim, isso é um ciclo. Olha o percurso, ele vai e retorna para o seu início. Porém, quando eu falo de transferência de energia, não é ciclo. Por quê? Ele se perde a energia no percurso. A energia vai para a planta, que vai se perdendo ao longo do tempo e termina seu ciclo, a sua existência, dos seres decompositores. Isso é incrível, meus amores, incrível, tá? Vamos aqui. A gente tem o Construindo Juntos. A tia quer que vocês prestem atenção, por quê? Porque eu vou fazer a leitura, mas eu vou explicar o motivo, tá? Quando olhamos para uma imagem de uma floresta nativa brasileira, podemos não nos lembrar de quantos seres vivos estão lá, entre as árvores, nas copas, nos rios, debaixo do solo, e nem naqueles e nem de que esses seres estabelecem relações e ligações uns com outros. Então, ele quer dizer simplesmente, a gente sempre olha a imagem de uma floresta, mas nunca pensa qual é o tipo de relação que existe ali. Se é uma relação reprodutiva, que a gente chama de ciclo de vida, se é uma relação alimentar, que a gente chama de relação alimentar, se existe uma cadeia alimentar, que é quando existem várias relações alimentares, que tem início, meio e fim, e retorna para o seu início, se existe transferência de energia entre esses seres, que é só no sentido que não há retorno, então a sua perda com os seres decompositores, a gente não pensa nisso. Às vezes a gente olha uma floresta, mas não raciocina da forma como é desenvolvida a vida ali dentro, como um ser necessita do outro. Isso é incrível, tá? Então aqui, ó, ele fala, né? Estão lá entre árvores, copas, rios, debaixo do solo, nem esses seres, como estabelecem relações, estão ligados uns aos outros. Ao pensar nessa composição e nesse funcionamento das florestas brasileiras, quais sentidos você tem? Reúna-se com 2 ou 3 colegas e façam desenhos ou colagens inspirados nesses sentimentos. Deixem que sua beleza, a riqueza e a natureza, né, brasileira, falem por vocês. Por fim, com a ajuda do professor, façam exposição. Então, sim, a gente vai realizar, mas lembrem, vocês vão realizar essa atividade de forma individual, tá? Então, vocês vão realizar de forma individual, com muito carinho, muito amor no coração. De tudo que a tia falou, de como a tia relacionou aqui, o que eu quero? Vocês vão fazer essa exposição dessa imagem aí, tá certo? Então, vocês vão produzir um desenho inspirado em tudo isso, como se vocês olhassem para uma floresta e dentro da floresta você imaginasse quais animais têm relação uns com os outros, da relação alimentar, da relação, da transferência de energia. Olha que conteúdo incrível, por isso que a tia falou, é incrível. Olha que trabalho que a gente vai fazer na sessão Construindo Juntos, tá? Então a tia pede com muito amor e coração que realize essa atividade, faça esse desenho com carinho, com detalhes, pinte. Lembre, represente seus sentimentos, se expõe, interaja, tá? E aqui, para realizar as atividades da página 60 a 63. Então, eu vou pausar tudo, vai parar tudo com amor e carinho. Você vai fazer isso com tranquilidade, com conforto, com comodidade em casa. Depois a gente volta. Volta por quê? Porque a gente acabou o conteúdo do capítulo 8, tá? Então, vocês viram que é um conteúdo incrível de se estudar. A tia já falou incrível não sei quantas vezes, mas realmente é incrível estudar sobre isso.
A atividade que vocês têm, página 60 até a 63, tá? Vocês vão ter essa sessão construindo juntos, que é onde você vai fazer de forma íntima, pessoal, você vai usar, vai imaginar esses seres dentro dessa floresta, imaginar como deve ser a interação entre eles, vai produzir um desenho. Eu peço encarecidamente que colora, deixe a coisa mais linda possível, tá? Lembre, demonstre o seu sentimento, tá? Aqui a tia se despede. Meu amor, me despeço com tanto amor no coração que você não tem noção, tá? Adoro você, estou morrendo de saudade. Então aí eu vou me despedir. Muitos beijos e até a nossa aula Meet.